Hoje vamos entender um dos temas mais importantes da Bíblia, a soberania de Jeová. Sejam todos muito bem-vindos a mais este mergulho profundo. Olá, é um grande privilégio estar aqui para mais uma análise aprofundada com a nossa audiência. E a nossa missão hoje é destrinchar uma pilha de fontes incrivelmente variadas. Nós temos aqui textos oficiais do site jw.org, artigos teológicos detalhados sobre o governo humano e também... E uma reportagem histórica riquíssima. Isso, uma reportagem bem densa do portal G1 sobre os eventos da ditadura militar no Brasil. A gente vai cruzar a teologia com a história contemporânea. Exatamente. Mas, antes de darmos o primeiro passo, é muito importante estabelecermos um aviso de neutralidade para quem nos acompanha. Com certeza. É fundamental deixar isso claro. O nosso objetivo hoje não é, de forma alguma, defender um lado político ou religioso. Nós não estamos aqui para endossar os pontos de vista dessas fontes como verdades absolutas. Nós não vamos tomar partido. Perfeito. A meta é explorar de maneira imparcial e bem didática as ideias fascinantes que estão nesse material. Queremos entender como esses conceitos moldaram a vida de milhões de pessoas. É uma imersão na história e nas ideias de forma muito harmoniosa. E para começar, a gente precisa definir o básico. O que é soberania? Quando ouvimos essa palavra, a tendência é pensar logo em poder bélico, força bruta, quem tem o maior exército. A pessoa no trono que manda e desmanda, né? Isso. Mas os dicionários teológicos e o material da Fábrica EBD que analisamos trazem uma visão muito mais profunda. Soberania não é só supremacia em poder. É fundamentalmente o direito legítimo e absoluto de governar. A palavra-chave aí é legitimidade. Exato. É a diferença entre um tirano que domina pela força e um líder que tem o direito inquestionável de governar por ser o criador de tudo. E essa distinção muda tudo quando a gente olha para o começo da narrativa bíblica, lá em Gênesis, nos capítulos 2 e 3. O famoso relato do Jardim do Éden. Sim. E as fontes deixam claríssimo que o que aconteceu ali passou longe de ser uma simples desobediência infantil. Não foi uma criança comendo um doce escondido, como muitos imaginam. Longe disso. Foi um desafio direto. É uma rebelião moral contra a autoridade de Deus. A serpente usou uma manipulação psicológica terrível ali. Sim, a abordagem foi muito sutil. A insinuação não foi de que Deus era fraco em poder. A insinuação foi de que ele era um governante injusto, que estava escondendo algo muito bom dos humanos. Disse, a serpente distorceu os fatos. Plantou a ideia de que as regras de Deus eram restritivas demais. O que, no fundo, sugeria que os humanos se sairiam muito melhor se governassem a si mesmos, de forma totalmente independente. E é aí que entra o mistério das duas árvores no meio do jardim. Porque a gente lê sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a primeira reação é imaginar frutos com poderes mágicos ou talvez venenosos. Mas não era nada disso, né? De forma alguma. O material explica que a árvore do conhecimento não tinha nada de mal ou venenoso. Ela era puramente um símbolo. Um símbolo do direito exclusivo de Jeová. Exatamente. O direito exclusivo de Jeová determinar o que é certo e o que é errado para a humanidade. Era uma fronteira visível. E o fato de Deus colocar essa fronteira lá nos leva a um conceito incrível, que é o livre-arbítrio. Porque, veja bem, se Deus quisesse humanos programados para obedecer, ele criaria robôs. Autômatos sem vontade própria. Mas ele não fez isso. Ele deu aos humanos um livre-arbítrio real. E isso é maravilhoso, porque o amor verdadeiro exige por natureza a liberdade de escolha. Ninguém ama de verdade por obrigação. Exato. Para que a lealdade de Adão e Eva tivesse algum valor, ela precisava ser voluntária. Eles tinham que escolher apoiar a soberania de Deus. Mas, ao comerem do fruto, eles enviaram a mensagem de que queriam a independência. E isso nos traz para um dilema gigantesco. Uma dúvida que muita gente tem. Qual dúvida? Não seria mais fácil Jeová destruir os rebeldes e criar outros humanos obedientes? À tona a questão da justiça universal. Porque não era só a terra que estava envolvida. Exatamente.
As fontes indicam que milhões de anjos estavam observando tudo o que acontecia no Éden. É como um tribunal cósmico. Uma boa analogia é o do professor. Imagine um professor muito capaz ensinando uma matéria complexa. De repente, um aluno levanta e diz que o professor está ensinando tudo errado e que os métodos dele são ruins. O aluno desafia o professor na frente da sala inteira. Isso. Se o professor simplesmente expulsar o aluno na mesma hora, usando a força, a classe vai ficar quieta por medo, mas a dúvida vai permanecer na cabeça dos alunos. Eles vão pensar que o professor expulsou o aluno porque ficou com medo de ser desmascarado. A força não prova quem tem razão. Perfeito. Se Deus destruísse os rebeldes imediatamente no Éden, a dúvida ficaria semeada. Será que os humanos realmente não conseguem se governar sozinhos? Será que Satanás estava certo, afinal de contas? Então, a única solução moral definitiva era deixar o tempo passar. O professor precisa entregar o giz para o aluno rebelde e deixar a classe ver que ele não sabe ensinar. E foi exatamente isso. Apenas permitindo a passagem do tempo, a questão moral poderia ser resolvida. Ficaria provado se a independência de Deus funciona ou não. O que explica, e isso é um ponto fortíssimo da nossa análise hoje, a razão de tanto sofrimento. Porque quem nos acompanha sabe muito bem como o mundo sofre há milênios. A história humana é marcada por dor, guerras e injustiças. E as fontes bíblicas não tratam isso como um mistério inexplicável. Um ismo tem uma base lógica dentro dessa teologia. Os textos citam 1 João 5,19, afirmando que o mundo inteiro está sob a influência de Satanás. E Romanos 5,12 complementa isso, mostrando que a humanidade inteira herdou a imperfeição daquele primeiro casal. Como uma falha genética transmitida de geração em geração. Ou seja, a miséria e o sofrimento de milhões não são uma punição divina arbitrária. São as consequências diretas e naturais daquela rebelião original. É o resultado de tentar governar a humanidade ignorando o Criador. Mas a história ganha contornos ainda mais dramáticos, porque a gente se pergunta, por que até o Filho de Deus precisou sofrer? Por que Jesus passou por tudo aquilo? O material faz uma ponte incrível com o livro bíblico de Jó para explicar isso. Em Jó, vemos Satanás levantar uma acusação adicional muito cruel. Ele diz que ninguém serviria a Deus se a situação ficasse difícil, não é? Exato. Satanás alegou que os humanos só obedecem por interesse egoísta. E é aí que Jesus entra na narrativa não apenas como Salvador, mas como a resposta definitiva a essa acusação. Como Jesus era um humano perfeito, assim como Adão foi um dia, ele tinha total livre-arbítrio. Ele poderia ter escolhido desobedecer, mas Jesus manteve a integridade até a morte, e uma morte terrível numa estaca de tortura. Provando de uma vez por todas que um humano perfeito pode sim ser leal a Deus sob a pior provação possível, sem buscar vantagens. E com esse sacrifício, ele forneceu um resgate pela humanidade e vindicou a soberania de Jeová. Mostrou que a acusação de Satanás era uma mentira. O sofrimento dele resolveu essa questão no nível mais alto. E o fascinante, mudando um pouco a marcha agora, é como toda essa teologia antiga não ficou presa no passado. De forma alguma, ela tem um impacto real e prático na vida das pessoas até hoje. Muito prático. E é aqui que a gente entra na reportagem do portal G1 sobre a ditadura militar no Brasil. É impressionante ver como a crença na soberania divina colide de frente com os governos humanos. O texto teológico que analisamos menciona que Deus usa até governantes humanos para manter certa ordem, mas destaca que os cristãos fiéis mantêm uma neutralidade estrita. E essa neutralidade entre 1964 e 1985 aqui no Brasil custou muito caro para as testemunhas de Jeová. O Estado brasileiro exigia obediência civil e um patriotismo que beirava a religião. E por terem lealdade exclusiva à soberania de Deus, as testemunhas de Jeová se recusavam a prestar serviço militar, a cantar o hino nacional e a saudar a bandeira. Porque as fontes apontam que eles viam essas práticas como atos de idolatria aos símbolos nacionais. Para eles era como adorar uma imagem. E a reportagem do G1 detalha o quanto eles foram vigiados e punidos pelo aparato do Estado. Tem um documento do Ministério do Exército, de 1974, que chama a postura deles de infiltração negativa nos alicerces do patriotismo. A paranoia era enorme. Tem um detalhe memorável na matéria.
uma carta de 1974 escrita por uma mãe. Uma carta pedindo isenção para o filho, certo? Isso, ela escreveu para a escola pedindo a isenção do filho de participar de festas patrióticas por motivos de consciência religiosa. E essa simples carta de uma mãe foi parar nos dossiês de inteligência do Exército. É inacreditável o nível de vigilância. Um relatório da Aeronáutica de 1971 chegou a usar a palavra infestando para descrever a presença da religião no interior de São Paulo. Agentes do DOPS se infiltravam nas reuniões deles disfarçados. Crianças eram expulsas das escolas só porque não queriam usar uma fita verde e amarela no uniforme. Mas aí nós vemos um paradoxo histórico gigantesco apontado pela matéria. Os militares tinham muito medo de subversão esquerdista, da luta armada. E enquanto eles investigavam as testemunhas de Jeová com todo esse rigor, os relatórios de inteligência, como um do SNI de 1971, começaram a perceber a realidade. Eles perceberam que o grupo era extremamente conservador e pacífico. Exato. Eles não faziam passeatas, não tentavam derrubar o governo. O relatório concluiu que a filosofia deles afastava qualquer infiltração de agentes de esquerda. A única rebelião deles era simplesmente não fazer parte do mundo político. Era manter a neutralidade firme porque eles reconheciam um governo superior. Eles já estavam sob a soberania de Jeová. Então não dariam essa adoração ao Estado. E ver essa postura na prática, ver pessoas comuns perdendo empregos ou enfrentando a polícia por causa de uma questão de lealdade a um governante invisível, é o fechamento de tudo que falamos sobre o Éden. Cada decisão diária que tomamos, até nas pequenas coisas, acaba envolvendo essa questão universal da soberania. De que lado nós estamos? E caminhando para a nossa conclusão, a gente vê que a soberania de Jeová, segundo todo esse material que cruzamos hoje, passa muito longe de ser apenas uma autoridade bruta ou opressiva. Longe disso. É apresentada como o melhor modo de governar. Um governo que está firmemente baseado em amor, justiça e uma sabedoria incomparável. E a promessa contida nessas fontes é que essa fase horrível de sofrimento humano e independência vai acabar. O reino de Deus intervirá para resolver essa questão de forma definitiva para toda a criação, trazendo paz. O que nos deixa uma reflexão final muito provocativa. Vimos ao longo dessa análise que os regimes autoritários humanos exigem uma obediência cega e externa. O Estado vigia e pune. Mas o modelo divino é diferente. Sim. Se o verdadeiro teste de qualquer soberania, seja humana ou divina, for a nossa lealdade voluntária baseada no amor, principalmente quando ninguém está nos vigiando... Uma lealdade de coração. Exatamente. O que as nossas próprias lealdades silenciosas no dia a dia dizem sobre quem realmente governa as nossas vidas hoje? Fica essa reflexão para todos que nos acompanharam até aqui. É uma pergunta profunda para se levar para a vida. Nós esperamos que essa imersão de hoje sirva de incentivo para que a gente continue sempre buscando mais conhecimento, refletindo e crescendo. Muito obrigado a todos pela companhia. Um abraço enorme e até o nosso próximo mergulho profundo.